todas as estações do ano, a Aromatic está presente na nossa vida, para presentear, para alegrar, para encantar. Os produtos da Aromatic podem ir para o seu carro, para a sua casa, para o seu trabalho e para aquela pessoa que você ama. O ano todo, a Aromatic faz parte da nossa vida. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Encontro e Tanto, hoje recebendo Amaury Rocha, produtor cultural, com um longo currículo de trabalho. E, Amaury, muito bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco do seu currículo. Oi, Serginho. Oi, pessoal do Pod Brenda, né? É um prazer estar aqui, né? Principalmente para a gente poder falar um pouco sobre gestão cultural, né? Existe aí agora os debates do que é arte, do que é cultura, né? Mas isso a gente deixa mais para os catedráticos, né? A gente que vive mais aqui na prática da coisa, né? Eu acho que foi muito natural a questão da arte, da cultura na minha vida desde cedo. Eu gostava de me apresentar na escola, no jardim da infância e tudo mais, e talvez as pessoas não lembrem, mas em Viçosa tinha um show de calouros do Mário Rocha, ali onde é o Sacolão, ali era o Cine Brasil, aos domingos, né? Participei. Aos domingos tinha ali o show de calouros, então eu já cantava e também, eu não sei de onde veio, talvez por causa de vizinhança e tudo mais, antigo Bossa 6, antigo Quissom Publicidade, os músicos todos que trabalhavam em bailes aqui, que tocavam no braseiro, sei lá o quê, e eu era uma espécie de mascote desse pessoal. E ali acabei me envolvendo com música, ouvindo muito Roberto Carlos, muito Beatles e sei lá o quê. Então, desde os 6 anos também já cantava. Tenho uma memória de infância muito engraçada, que eu fui cantar Something dos Beatles, né? E era engraçado que eu tomei um baita de um choque no microfone e não, vamos lá, firme, continua cantando, né? E dali segui essa vida aos 14 anos ali, já também seguindo como músico, veio a adolescência ali com o grupo do Fundo Baú. O Fundo Baú, né? Quando o Fundo Baú? E quando do Fundo do Baú ali, a gente também tinha que se virar, e aí acabei me virando também como assistente de produtor. Então a gente andava às vezes por aí e tinham amigos e tudo mais, e ia para Belo Horizonte, ia para o Rio de Janeiro, ser peão de produção realmente, né? Montar camarim, cuidar de segurança, vender ingresso, vender revista-programa, que é um negócio que não existe mais praticamente, né? E quase tudo hoje eletrônico. E em Viçosa também, né? Lembrando aí o Sonfly, né? O curto-circuito, né? Ver se hoje uma empresa de luz com o nome de curto-circuito iria emplacar, né? Mas, enfim, aí era subir escada, montar refletor, trabalhar com mesa. Curto-circuito não só se implantou, como hoje é a Grande Planarte, né? Que é uma grande empresa de Viçosa É uma das maiores empresas de Minas Gerais, de som, palco, uma das melhores também, está, né? Em Viçosa, Planarte. Às vezes as pessoas falam assim, mas não reconhecem na cidade que tem uma empresa desse porte, né? E, enfim, e disso aí
formei em cooperativismo, o cooperativismo está no meu sangue, a gente trabalha com cooperativa. Viçosa tem uma cooperativa de artistas técnicos e produtores. Arteria, né? Já há mais de 10 anos existe essa cooperativa, que hoje apresenta projetos. Maurício, falar de cooperativa, porque é uma alternativa fundamental para tirar projetos do papel, né? Através da cooperativa você pode participar com a prefeitura, por exemplo, né? de licitações, de projetos, e funcionar melhor também na cidade, né? Fala um pouquinho de cooperativa, gente. Eu acho que, né, formado em cooperativismo e a pessoa que trabalha com arte e cultura, a primeira coisa que é importante é o associativismo, né? Que a classe artística, assim, às vezes... eu como músico posso até falar, às vezes é um pouco dividida e tudo mais, né? E a cooperativa leva essa questão do associativismo e também da viabilidade, do reconhecimento dentro do grupo de cooperados do setor cultural como um todo, de que ali tem uma entidade realmente séria, uma entidade capaz de realizar. Porque uma das coisas hoje que implicam muito num projeto cultural, ou numa aprovação, ou pegar um patrocínio, é você mostrar a capacidade que você tem de poder realizar o projeto, né? Sim. Mauri, depois você foi para o Rio de Janeiro. Aí formei, casei, fui para o Rio de Janeiro e fui ser músico no Rio de Janeiro. A base, eu fui para o Rio de Janeiro para ser músico, mesmo tendo esse DNA de produtor, desde já, aí também... Mesmo em Viçosa, naquela época, ainda ia para Belo Horizonte, ia para o Rio para poder fazer produção. E lá, a primeira coisa que eu quis foi me aprimorar como músico e procurei alguns mestres de solfejo, de violão, de guitarra, né? E comecei também a dar aula de música. Trabalhei em estúdios, fazendo registro, fazendo... arranjos de música. Trabalhei muito com o setor evangélico. Naquela época era meio misto, assim, entendeu? Eu trabalhava gente, vamos dizer assim, que não era da igreja e gente da igreja. Hoje, basicamente, e vamos falar que hoje, no Brasil, os melhores instrumentistas, grandes instrumentistas do país, os melhores, inclusive, hoje estão dentro das igrejas, por incrível que pareça. O grande baterista, virtuoso... vai procurar nas igrejas, você vai encontrar. Nos Estados Unidos isso é praxe. Estados Unidos a pessoa já nasce cantando bem, né? É difícil, tem essa coisa, né? A educação musical e tudo mais. Mas, enfim, e fui para trabalhar com isso. Aí toquei com banda de baile, toquei em barzinho, sei lá o quê. Quando você está solteiro, sem filhos, né? Um pote de margarina, de manteiga, uma garrafa d'água dentro da geladeira, tá ótimo, que o resto você gasta para viajar e gasta tudo mais. Vieram os filhos e tudo mais, e a gente começa a pensar um pouco mais no futuro, essa coisa toda, e tinha uma coisa muito interessante. Eu me formei em cooperativismo, no cooperativismo você faz algumas matérias de administração, e também a prática da produção que eu tinha antes. E aí aconteceu uma coisa interessante ali no contexto do mercado ali nos anos 90, 94, 93, 94. Tinha muita gente que sabia que era um amplificador de guitarra, mas não sabia que era uma nota fiscal. E tinha muita gente que sabia que era uma nota fiscal, mas não sabia que era um amplificador de guitarra. Eu era uma pessoa que tinha o conhecimento das duas coisas e tive uma facilidade de poder entrar para trabalhar nisso, e aí foi aparecendo uma oportunidade, comecei a fazer algumas gigs, né, alguns bicos, né, com o Ivan Fortes, para um produtor hoje aposentado já do Rio de Janeiro. Eles fizeram em Viçosa o Viçosa em Rock e o Estação Viçosa. E o Estação Viçosa. Não sei o que aquele povo foi. Hoje tem fotos e registros que mostram que, por exemplo, tamanho de palco e até quantidade de equipamento de iluminação que foi colocado naquela época, nos anos 80, né? O Estação Viçosa que foi em 92, se eu não me engano. E era uma coisa assim realmente fora de série, assim, muito fora do padrão. Só para falar que tinha um diretor de palco, lembro mais, Andy Mills, tem até história engraçada, porque tinha
o pessoal que peão que trabalhava lá no negócio, né? Edmilson estava difícil, ele acabou virando Edmilson. É isso mesmo. Um dos maiores, né, diretores de palco, né, do Sim. Brasil na época, Diretor de veio Rock pra in Rio. cá, exatamente. E aí eu comecei a fazer esses bicos e o Ivan começou a trabalhar na Delarte. Quando eu vi, eu estava trabalhando na Delarte também, correndo ali atrás do Delarte é dinheiro, uma né? das maiores empresas, né, do Brasil de eventos, de grandes eventos. Trouxe aqui meninos cantores de Viena, né? Filarmônica de Moscou, Balé Kirov, né? E foi muito... Essa experiência na Delarte foi muito interessante. Eu comecei a trabalhar com eventos internacionais, né? Com as maiores produções internacionais que tinha. Impecáveis, né? sempre, né? Hoje a Delarte existe ainda, né? E é uma das maiores produtoras da América do Sul, se você quer falar, porque geralmente quando traz esses artistas de grande monta, eles acabam circulando também numa Chile, turnê Argentina, sul-americana, sim. né? Enfim. E aí, muito trabalho, a gente... Né, uma outra coisa que é muito importante, né, mais ou menos 16, 18 horas por dia, né? Teve uma brincadeira, às vezes, que eu falei assim, olha, num lugar desse de produção, eu falei, pô, eu tô precisando ir em casa, ver minha família, sei lá o que, mas sua família é aqui, porque você... Você passa uma parte do você tempo pode aqui. do tempo aqui, que essa família tá aqui. Mas, enfim, e aí apareceu uma oportunidade de trabalhar num verão patrocinado diretamente pela Brahma, no Rio de Janeiro, e o trabalho que eu ia O Rio de ganhar... Janeiro era, nessa época, era o verão, era uma disputa pesadíssima entre Antártica, Brahma e Skol, de quem ganhava o verão no Rio. Então eles Exatamente. investiam muito dinheiro, né? Eu lembro de uma dessas histórias porque não sei se pode ser contado, mas a Antártica comprou a Boêmia. E na época a Boêmia só podia ser vendida e produzida e vendida em Petrópolis. E a Antártica guardou a produção dela todinha, e metade das cervejas antárticas vendidas no Rio de Janeiro naquele verão, na verdade era Boêmia, quer dizer, a Antártica ganhou o público, na época era a melhor cerveja que tinha Boêmia, ela ganhou aquele verão com sobra das outras, a melhor cerveja do verão, que eram, né, era uma venda, era um produto caro. Até hoje tem Antártica no Rio de Janeiro, você sabe, né? E o pessoal fala que chopp Antártica é um negócio assim, super engraçado, né? Mas tem. Nasceu lá. E aí o que eu ia ganhar no verão era o que eu ganhava um ano de Delarte. Eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Vou fazer o verão da Brahma e depois eu tenho mais 9 meses para poder correr atrás. E aí o Paulo Bustamante me chama para poder trabalhar no Rio Jazz Club. Paulo Bustamante é irmão do Ivan Fortes. Irmão do Ivan Fortes. Amicíssimo nosso, morou em Viçosa, estudou em Viçosa e segue como produtor cultural hoje de eventos. Exatamente. E aí Rio Jazz Club. Fomos pro Rio Jazz Club. Engraçado que essa transição ainda, Delarte ainda dava aula de música ainda e tudo mais, mas quando cheguei no Rio Jazz Club, eu já estava, sei lá, 80% O Rio já Jazz Club era uma das 10 casas noturnas mais importantes do Rio e era debaixo do Hotel Meridian. embaixo do Hotel Meridian. Embaixo do Hotel Meridian, no Leme, né? Isso. No ali na Leme. Princesa Isabel ali. É, uma casa fabulosa, a mais importante de jazz do Brasil, disparado. Era uma das principais casas lá. E eu comecei... Fala algumas pessoas que passaram por lá aí. Nossa, é super, né? Se a gente falar, por exemplo, os principais nomes da música instrumental que nos anos 80 estavam em muita alta, as gravadoras investiram, né? Sim. Aí você falar em Vitor Bilione, Ricardo Silveira, Arthur Maia, Cama de Gato, Rick Pantoja, todos esses passaram por lá, né? Antes teve lá um projeto, né, da gestão anterior que chamava Poeta Mostra Sua Cara, aí teve lá Paulo Coelho, praticamente os maiores nomes. E também a gente tinha não só grandes nomes no palco, como a gente tinha grandes nomes na plateia. Era uma casa de 180 lugares, mas assim... frequentada pelo jet set da cidade, né? Sim, o próprio Meridian era um hotel.
a gente abriu o arquivo de foto lá e você encontrava foto de grandes personalidades ali. Aquele lugar, anteriormente, foi o Regines, a famosa boate Regines, que até hoje existe em Paris, né? Ricardo. Que existia em Paris e fizeram uma sucursal do Regines. Aí aconteceu um episódio que não vem ao caso aqui agora, e aí... Essa experiência do V-Jazz, com certeza, ela ficou com você e segue, né, como todas, mas Viçosa tem o V-Jazz. Né, eu acho que tem uma coisa que você não espera na sua vida e ela acaba acontecendo na sua vida, né? Eu sempre trabalhei mais com rock, com MPB, e tudo mais, e já nos anos 80, quando veio o Vitor Biglione, quando teve o primeiro festival de música instrumental em Ouro Preto e tudo mais, ali a gente já se despertou para o jazz, para a música instrumental, mas eu jamais imaginaria que eu ia parar numa casa de jazz. Eu comecei lá como assessor do assessor de imprensa, aí virei produtor, e aí fui lá, aí... Chegou um momento que a equipe toda apareceu uma grande oportunidade de fazer um trabalho em Belo Horizonte. Como os meninos estavam pequenos no Rio, eu falei, não, eu quero ficar. E eu fiquei, e nessa transição de ficar, quando eu fui ver, eu estava diretor da casa. Aí fiquei diretor da casa durante 2 anos e meio. E aí sim a gente pode falar de grandes nomes que a gente passou por eles lá, como Tuck Perry, como Gonzalo Rubalcaba, como... o Michael Head. Teve uma época que foi super engraçada, né? Porque uma casa de 180 lugares ali, eu fiz uma parceria com o Trem de Prata. Você quer dizer uma casa de 180 lugares, porque no Rio de Janeiro, uma casa de 180 lugares é uma casa pequena, né? Que não cabe... Né? Não cabe todo mundo, né? Então, assim, era muito bem frequentada e muito requisitado. E... uma coisa que ficou muito... E quando eu passei a dirigir a casa funcionava de segunda a segunda. Isso deu até um certo problema com a equipe lá, mas a gente levantou a casa, né? Eu tive que recuperar vários patrocínios importantes que existiam lá na casa, como apoio de veículos de comunicação, empresas de bebidas, né? Que naquela época ali... É engraçado que quando eu fui pro Rio Jazz Club, lá se trabalhava mais com patrocínios diretos, não se trabalhava tanto com lei de incentivo, que hoje acabou sendo a minha especialidade, né? De lá, do Rio Jazz Club, mas tem uma passagem do Rio Jazz Club que eu acho muito interessante, que o Baden-Powell, morando na Europa, né, morando em Baden-Baden, que é uma coisa tão engraçada, né? O Baden-Powell morando em Baden-Baden. O Baden desenvolve assim uma diabetes muito forte, fica assim um pouco fragilizado, morando na Europa com os 2 filhos e a esposa, a mãe desses meninos, Marcel Pauer, que voltou com ele. E eu vi Marcel Pauer pequenininho, aprendendo a técnica do pai, né? Porque hoje o Marcel tem esse legado de tocar a técnica do Baden. E quando o Baden estava voltando pro Brasil, alguém do Rio Jazz Club virou para mim e falou assim, olha, o Baden está voltando pro Brasil, o Baden adora tocar no Rio Jazz Club. E o Baden fez muita temporada, praticamente ele, assim, da casa de sexta a domingo, era o show dele, era sempre lotado. E eu acabei tendo uma convivência muito interessante. Se falasse, um artista que te marcou e tal, acho que tanto como músico, como de convivência e tudo mais, eu me lembro muito do Baden-Powell. Amaury, nós vamos chamar um intervalo e já voltamos com a nosso bate-papo. Ué, já passou assim, rapidinho? Todas as estações do ano,
a Aromatic está presente na nossa vida para presentear, para alegrar, para encantar. Os produtos da Aromatic podem ir para o seu carro, para a sua casa, para o seu trabalho e para aquela pessoa que você ama. O ano todo, a Aromatic faz parte da nossa vida. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Boa noite, estamos de volta aqui com a Mauri Rocha no Brenda Pod, um encontro e tanto. Nós estávamos no Rio de Janeiro, né, Mauri, diretor do Rio Eu vou Jazz brincar, Club. vou falar Mauri Mota Rocha, porque meus primos do lado da minha mãe, às vezes eu falo, gente, é Mauri Rocha, porque é para simplificar aí, porque eu tenho um primo que chama Mauri Mota, entendeu? Ainda bem que a gente não compra coisa na conta um do outro. Mauri Mota Rocha, de volta ao Rio de Janeiro. Ô Mauri, podemos voltar ao Rio, mas eu queria dar um salto, porque você, né, estamos falando de jazz, mas você também se envolveu muito, continua se envolvendo muito com o que mais nós temos de melhor da literatura brasileira. Né? É um projeto que começou com Marcelo Andrade, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho dos grandes escritores pra gente, depois a gente volta para a cronologia. Grandes escritores, mais uma vez aquela história, você às vezes não está preparado ou não planejou que isso acontecesse na sua vida, de ter uma coisa tão intensa na sua vida, que foi o caso dos grandes escritores, né? Marcelo, fazendo o grande Mentecapto, ficou muito amigo de Fernando Sabino, e Fernando Sabino falou: Marcelo, vamos fazer um negócio, encontro marcado antes da peça, você vai entrevistar os escritores vão falar de sua vida e obra e tudo mais. E acabou que essa brincadeira, e pelo grande envolvimento que Fernando Sabino tinha em todo o mundo literário, né, criou-se os grandes escritores. É engraçado, tem umas coisas que ficam na memória da gente. Eu estava na Secretaria de Cultura, o Marcelo falou: Mauri, vamos fazer um projeto para circular então essa ideia do Sabino e tal, e como é que a gente vai falar? E engraçado que, assim, naquela hora precisava subir o projeto, aquelas coisas rapidinho. Tinha o nome. Aí, fala o nome aí, vamos botar grandes escritores. E é o nome hoje do projeto. Hoje é uma marca, e hoje já é uma marca. É uma das coisas mais importantes que se tem em marketing hoje, né, com o mundo digital e tal, é você ter uma marca. Né? Todo produto hoje, ele busca o quê? Vender a marca dele, porque, né, a propaganda mudou muito. Mas voltamos lá. Mas aí, esse ano vai ser 20 anos de realização do projeto. Então, acho que assim... vou pedir mais um pouquinho de nome aí, Nelson Mota. Se eu tiver que sintetizar, a primeira coisa que eu digo é o seguinte: teve ano que a gente fez assim, mais de 50 viagens. É um projeto voltado para o interior, e ele fez o interior da Bahia, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, patrocinado na época por uma empresa de telefonia. A TIM. E aí a gente já tem assim, uma grande abrangência de cidades. Aí, se a gente falar em nomes realmente da época, você falar... Era um projeto TIM Arte Educação, né? Que tinha um projeto... foi do TIM Arte Educação que nasceu a ideia do Grandes Escritores. O TIM Arte Educação é outro belíssimo projeto que aconteceu durante 12 anos, aconteceu em 11 cidades, capacitação,
melhoria, oficinas de arte, integração entre a capital e o interior de Minas Gerais. Você está falando de cultura, nós temos que falar disso, capacitação, Mauri. Né? Capacitação é o maior entrave do desenvolvimento cultural de pequenos municípios? Eu acho que não, sim, de pequenos municípios, porque até acontece o seguinte, a experiência que a gente tem. Grandes talentos que são desenvolvidos na gestão cultural no interior, eu tenho um monte de gente para contar, tanto das cidades que eu trabalhei, como pessoas que trabalharam comigo na AMAR e tudo mais, hoje migraram para a capital, trabalham na capital. E então... Formação de... eu acho que isso também é até uma tendência natural de qualquer talento, né? Sim. Quando a pessoa realmente tem um talento interessante, desenvolvido, e ela precisa... crescer em vários sentidos, nós temos que fazer a cidade crescer no talento, ou os talentos mudam de cidade. Então isso é importante, a gente ter capacitação, porque os bons profissionais, né, nós temos grandes profissionais aqui em Viçosa, posso citar na área cultural, Luizinho, né, Luizinho Souza, ele trabalha com vídeo, trabalha com Rock in Rio, é um produtor cultural, né, e nós não podemos perder essas joias, né? E eu acho que a capacitação também ela é importante porque existem muitos recursos, né? Ano passado, se eu não me engano, a gente foi no encontro do Ministério da Cultura, simplesmente soltaram uma cifra lá com 40 bilhões disponíveis. Aí a gente vira e fala assim, pô, a gente sabe que tem, mas vai conseguir retirar esse dinheiro, botar esse dinheiro no mercado? Não tem gente, não tem projeto, não tem capacitação, às vezes, para se fazer isso. Então, esse eu considero hoje 2 grandes desafios. O primeiro é o desafio da capacitação para permitir que essa indústria cultural, que hoje já está comprovada através de estudos científicos, indústria econômica, dão um retorno de cada dinheiro, R$1, né, investido, ou cada dólar investido, dá um retorno muito maior do que a indústria automobilística, né? Então já tem vários estudos que refletem isso. E principalmente a questão da economia criativa. Eu, sinceramente, pode parecer uma presunção minha, mas assim, economia criativa, se fala em economia criativa há mais de 20 anos. E até hoje, às vezes, eu vou fazer reunião numa cidade que eu nunca fui, numa empresa que eu nunca fui, né? E aí as pessoas falam, não, eu tô com uma novidade aqui muito interessante. Como é que é? Economia criativa. E eu vou ficar lá, que ótimo, sim. Nós já vivemos essa economia criativa há 20 anos. A economia criativa realmente precisa ser desenvolvida. Tá bom, é uma criança que está aí. Mas... voltando aí, né, que a gente estava falando, esqueci os grandes nomes do grande escritor, então realmente, da época, se você considerar, hoje a literatura está muito mais espalhada, muito mais segmentada. Você entra numa livraria hoje, você olha, por exemplo, o que não tinha antes, por exemplo, uma área só de literatura voltada para a cultura negra, por exemplo. Aí, hoje está aquele quantidade de livros, a diversidade chegou muito forte na literatura também. Então antes, por exemplo, aquele best-seller, né? Hoje, como na música também, né? Já não tem mais aquela coisa de 2 milhões, 3 milhões de cópias, né? Hoje, quando o cara já chega a 300 mil cópias... mas já tem muito mais gente no mercado chegando, né, no volume... Mas para aquela época, realmente, os maiores expoentes. A gente falar de Luiz Fernando Veríssimo, de Zueni Ventura, de Nelson Mota, de... Carpinejar. O Fabrício Carpinejar, mais recente agora, sim, né? Adoro Carpinejar, não só também como profissional, mas a gente acabou criando um laço. É muito forte você falar amigo, né? Mas vocês rodaram a vida muito. Criamos um laço super interessante, um figurante trabalha muito, muito, muito. Né? Que é outra coisa que eu sempre gosto de frisar, como que nessa área nossa a dedicação é forte. Eu às vezes chego a comparar o artista, o produtor cultural, aqueles filmes policiais que o detetive, por exemplo, ele acaba a vida pessoal dele, acaba virando do avesso, porque ele fica obcecado ali em resolver os assassinatos e resolver as coisas.
as questões de detetive dele, né? Aí ele dança ali na vida pessoal. Eu acho que isso acontece muito na nossa área também, né? Amaury, quero dar mais um pulo agora. Eu queria falar de cidades. Você trabalha hoje com produção cultural em alguns municípios que, né, o avanço é fenomenal. Eu queria que você falasse para a gente desses trabalhos, de como caminha isso, e principalmente falasse do Centro Cultural de Araxá, que, né, eu trabalho com turismo e a gente pensa sempre, todos os projetos têm que ser de muito longo prazo, muita coisa tem que se juntar para sair do papel. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas cidades, dos eventos que acontecem, principalmente em Araxá, por exemplo, Patrocínio. Eu vou dar um retrô rapidinho, só para explicar uma coisa. Quando eu saí do Rio Jazz Club, eu fui trabalhar numa empresa chamada Arte Contrato. A experiência que a gente já tinha um pouco antes com as leis de incentivo, desde a lei Sarney e tudo mais, ficaram um pouco congeladas no Rio Jazz. Quando eu voltei para a Arte Contrato, aí eu entrei de cabeça naquilo que hoje é minha principal vertente, eu acho que vai seguir para o resto da minha vida, né? Que é a questão das leis de incentivo à cultura. Então, na Arte Contrato, a gente trabalhava com as leis de incentivo à cultura e também foi onde eu aprendi, onde eu reforcei ainda mais minha questão como administrador de projetos. Porque na Arte Contrato eu era o controller da Arte Contrato. Então, eu passava por questões de prestação de contas, e aí realmente eu caí inteiramente na questão da burocracia econômica, de gestão de projetos dentro da Arte Contrato. E aí os filhos já não tinham 2, tinham 3, tinham 4, acho que você conhece essa história muito bem também. Falei, tô um pouco voltando à história do detetive, né, que a vida pessoal começa a virar do avesso. E aí veio o convite para assumir a Fundação para Cultura e Cidadania, recém-criada na Universidade Federal de Viçosa, em 2000. E foi aí quando eu voltei para cá, começou a Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Então, o tempo que existe a Lei Estadual de Cultura de Minas Gerais é exatamente quando eu botei o pé aqui, outra coincidência, outra coisa que a gente não esperava. E também envolvimento com o terceiro setor. Depois de 8 anos na Fundação para Cultura e Cidadania, da FACEV, eu acabei montando a minha própria empresa e também, devido ao trabalho que aconteceu com grandes escritores e com o Team Arte e Educação, onde a gente rodava de Montes Claros, eu gosto de fazer um X assim no estado de Minas. Assim. Eu pego de Passos a Montes Claros, de Uberlândia a Caratinga, a Cataguases, né? Então eu faço isso aqui. Então foram muitas cidades aí. E nessa época também a lei estava começando, voltando a falar de capacitação, passei a dar capacitação também nessas cidades, e aí a gente passei por Juiz de Fora, Barbacena, Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, Passos, Lavras, Ubá, Ponte Nova, Muriaé, Ipatinga, Itabira, um monte, aí Araxá, enfim. E nessa capacitação colhi alguns frutos, porque quando terminava a capacitação, muitas vezes vinham pessoas, seja de fundações culturais, artistas, prefeitos, essa coisa toda, eu vim perguntar, mas espera aí, eu sei que você veio aqui falando para mim, eu queria que você fizesse um projeto para a gente. E aí hoje na minha empresa, a Amar Projetos Culturais, a gente tem projeto, talvez eu esqueça alguma cidade, mas a gente tem projeto em Juiz de Fora, a gente tem projeto em Muriaé, a gente tem projeto em Ubá, temos também projeto em Viçosa, somos os gestores, né, de projetos do Vigés. O Vigés começou dentro da Amar, isso enfim, e o Vigés, tem uma coisa aí que eu não posso falar, então... Mas, e o Vigés hoje, a gente precisa falar isso, que é um festival mais importante de jazz, dos mais importantes de jazz de Minas Gerais, né? E um dos mais importantes no interior, sim, do Brasil. Tá? Porque ele faz parte, por exemplo, da Abrafest. As cidades que recebem o Vigés são cidades que têm muito a agradecer, porque são atrações do mais alto nível. Mas, Amaury, vamos seguir. Do mais alto nível. A gente jamais ia pensar que Stanley Jordan, Billy Cobham, entre outros grandes nomes, Jane Monheit, jamais pensaria que os artistas dessa moda pisariam aqui, tocariam aqui em Viçosa,
Se não fosse o V-Jazz, né? Mas enfim. Esse ano tem V-Jazz, se não me engano, 29, 30. É de agosto ou setembro? Não, já passou. Já passou. Já passou. Aí, enfim, mas... e aí eu continuo. Aí projetos em Ouro Preto, temos também projetos em Belo Horizonte, o Expo Cachaça, um dos maiores eventos, né, de cachaça de Minas Gerais, agora a gente está fazendo, e aí a gente vai... Eu queria que você falasse rapidamente para mim, Amaury, que nosso tempo está encerrando, do Centro Cultural em Araxá, quanto tempo levou, como é que... Esse foi um dos grandes projetos que eu trabalhei, uma iniciativa na época da diretoria da Universidade de Araxá, Uniaraxá, de construir lá um centro cultural. É um centro cultural formado por um teatro e uma biblioteca. Teatro, quantos lugares? É um teatro de 560 lugares, se eu não me engano. Uma história interessante também que a gente tem é que no ápice da construção desse teatro foi na época da pandemia. E é uma coisa que eu acho muito importante durante a vida profissional da gente, é que você tem que continuar mantendo seus contatos. E da minha época do Rio, ou da minha época de projetos que eu trabalho, graças a Deus, conheço muita gente, tenho muitos contatos, e na época da pandemia, os grandes produtores que eu conheço, não vou falar maiores do Brasil, mas grandes produtores que eu conheço, que são meus amigos, estavam parados na pandemia, não estavam dando. Aí eu ligava para ele e falei, rapaz, eu estou precisando montar uma caixa cênica aqui, mas eu preciso de alguém que conheça a caixa cênica, por exemplo, e que esteja aqui. Estava todo mundo dentro de casa, e foram para lá. Então, eu até fiz questão quando a Filarmônica de Minas Gerais foi nesse teatro. Não é à toa que os chineses chamam crise de oportunidade. E hoje é um teatro que só não tem fosso, aquele fosso de orquestra, sim, mas de resto é um teatro completíssimo. Eu sou suspeito para falar, mas ficou muito bem montado. Agora, já um ano ele funcionando, eu já tirei a conclusão de que realmente a gente fez um belo trabalho lá, sabe? Pois é, e você acha que esse projeto, isso é importante para a gente encerrar, que esse projeto um projeto de um centro cultural pode ser implantado em qualquer cidade, contanto que ela realmente queira levar esse projeto para ela? Sim, mas e lembrando também que a adaptação do espaço do Centro de Vivência para virar o Teatro Fernando Sabino, né? Sim, é verdade. Né? Também na época que eu estava na FACEP fui eu que fiz essa implantação também. Então, essa experiência toda mostra que o seguinte, devido à capacidade de cidades do interior e tudo mais, e a grande falta de teatro que existe, né, nas cidades do interior de Minas, tem que se pensar que é necessário pelo menos um trabalho em torno de 6 a 7 anos, desde a questão da elaboração do projeto, a captação dos recursos, os projetos civis e complementares, começar a construção. E quando se sabe que o poder público é uma coisa muito importante e que esteja envolvido nisso tudo, tem que se pensar nessa questão de que não vai acontecer em 4 anos, entendeu? Vai, geralmente... É um projeto de todos para todos. Tem que ser uma... eu gostaria de ser contradito, vamos dizer assim, que fosse... que alguém viesse e falasse assim, poxa, eu vou levantar aqui mas tudo, um bom espaço cultural aqui em 3 anos, em 4 anos. Tudo tem seu tempo, né? Amaury, nós vamos encerrar o nosso programa, né? Prometendo-se, né, para frente, se tiver oportunidade de gravar mais uma, porque são muitos assuntos. Eu pedi a você para lembrar que é o seguinte, eu novo como músico, agora estou de volta com a Arteria Trio, eu acho aos 59 anos a parte da arte que mais está impregnada em mim, que é tocar, né? Outra coisa, as pessoas falam, Maurinho, pô, você tem mais de 50 projetos no escritório, não fala nada. Eu falo assim, gente, eu gosto do back, eu fico trabalhando ali na parte de trás, nas coxias da produção dos projetos culturais, sejam livros, sejam grandes escritores, sejam festivais de gastronomia, né? Lá no nosso escritório hoje a gente faz praticamente 8 festivais de gastronomia.
Mas eu gosto sempre Mas eu sou músico. Mas sou músico. Quando retornei a fazer música, falava para mim, não, eu sou diletante. Eu falei, você não pode falar isso não, Amaury, você é músico também. Fico super feliz com isso. Tenho ficado feliz de poder tocar em lugares onde nunca me viram como músico e a gente poder agradecer. Então também o trabalho aí do Arteria Trio, né? Ele tocou em Patrocínio agora também. Tocamos lá, né? Festival dos Amaury, festivais. Nosso tempo então está esgotado, encerrando. Agradeço demais. Sérgio, valeu. Grande abraço. Abraço.